E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Lembra que você pode colaborar com o meu trabalho assinando o TV Coiote Play em tvcoioteplay.com. E já entrando na cobertura do segundo turno das eleições, vamos falar a respeito dos debates eleitorais que já estão marcados. Debates que tendem a ser bastante tensos e intensos, porque teremos a presença apenas dos dois principais candidatos, Lula e Jair Bolsonaro. Olha, por enquanto a situação tá a seguinte: a Bandeirantes, a Band, tinha marcado um debate para o dia 9 de setembro. Esse debate do dia 9 de setembro foi adiado por tempo indeterminado e pode ser que não aconteça. Foi um pedido da campanha do Lula e do Jair Bolsonaro. Eles alegaram que estão ajeitando as estratégias de campanha para o segundo turno, né? Porque já ocorreria o encontro agora nesse domingo, então ficaria muito em cima. E que essa não seria a hora mais adequada. Então está sendo estudada uma nova data, as campanhas estão discutindo com a emissora qual seria a melhor alternativa. Mas a gente sabe que a chance é razoável de que esse encontro não acabe ocorrendo. Na mesma linha de debates que estão marcados, mas podem não acontecer, temos o pool feito pela Rede TV e pelo portal Metrópolis. A ideia era fazer o encontro no dia 17 de outubro, mas nenhum dos dois candidatos respondeu ao pedido. Isso pode se dar em relação da irrelevância que a Rede TV tem, e a gente tem também do lado da campanha do PT um possível incômodo, dada a cobertura pró-Bolsonaro feita pela emissora, assim como a defesa do proprietário Marcelo de Carvalho de que o Lula destruiria o país e o Brasil viraria comunista e tudo mais. Ele pode criar também aí um afastamento da campanha lulista da possibilidade de comparecimento. Mas bem, o Jair Bolsonaro sequer acabou se manifestando. E na mesma linha, o debate da Record do dia 23, a gente não tem nenhuma informação sobre ele, não tem nenhuma informação sobre confirmação de participação, mas aí sim, a gente tem informações mais claras da campanha do Lula de que não existe a intenção de comparecer. Existe um incômodo fortíssimo com a campanha contra o Lula que vem sendo feita pela Igreja Universal do Reino de Deus, que é quem banca a TV Record. Ambas têm o mesmo proprietário, o Edir Macedo. E o incômodo também com a cobertura feita das eleições pela Record, que é uma cobertura partidária em nome do Jair Bolsonaro. Bom, aí entrando nos debates mais prováveis, mais possíveis, né? Rede TV e Record eu descartaria completamente. PUL, Estadão, Rádio Eldorado, SBT, CNN Brasil, Veja, a Terra e Rádio Nova Brasil FM. É o mesmo debate que teve no primeiro turno e que ficou conhecido como debate do SBT porque foi realizado nos estúdios da emissora. Assim como no primeiro turno, a gente teria ali como mediador o jornalista Carlos Nascimento e está marcado para o dia 21 de outubro às 21h30. Gente, esse debate já conta com a confirmação da participação do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, a Simone, o Ciro, o Luiz Felipe Dávila compareceram, o padre compareceram na primeira fase da disputa no debate do SBT. Os representantes da campanha do Lula estão debatendo as estratégias e as regras e aprovaram todos os detalhes do evento, mas ainda não bateram totalmente o martelo a respeito do comparecimento, tá? Mas disseram que ele tem sim interesse em confirmar a sua participação. Aí é aquilo, olha, vamos supor que o Lula acabe não indo, por exemplo. O que acontece? O debate ele se transforma numa entrevista com o Jair Bolsonaro, e essa entrevista vai ser feita com os jornalistas que fazem parte das empresas participantes, os mesmos jornalistas que fariam as perguntas ao longo do encontro. A ideia é justamente você fazer ali dois blocos dos candidatos se confrontando diretamente, dois blocos em que há intervenção dos funcionários das empresas de mídia, dos jornalistas, tá? Tudo com réplica, tréplica, naquele formato que a gente conhece muito bem. Então aí tá em aberto. O último debate, né, a cereja do bolo, é novamente o debate da TV Globo, que neste turno não deve ser realizado na quinta-feira pré-eleição, deve ser realizado na sexta-feira e um pouco mais cedo, às 21h30, também com uma duração um pouco menor, algo natural, visto que você tem um número de participantes totalmente diferentes. Então, 28 de outubro, sexta, antes da votação, 21h30, 2 horas de duração. Nesse debate temos já a confirmação, tá cravado, Lula e Jair Bolsonaro irão comparecer.
Aí é o seguinte, gente, temos o debate da Globo, então, decidido, vai ser aquela coisa forte, os dois sentados e levantando para fazer confronto em pé, um diante o outro. Na verdade, os dois nem sentam, porque o confronto é diretamente, não vai ter aí a entrada de outros participantes. Isso já dá um tom mais pesado, ainda mais sendo um debate de véspera, todo mundo vai pro tudo ou nada. Mas além desse debate da TV Globo, o Lula confirmou que pretende ir em pelo menos mais um. Eu acho mais provável que ele acabe comparecendo no Pulse, CNN, SBT, Veja, Terra e tanto mais, onde o Bolsonaro está confirmado. Caso isso não ocorra, aí a gente deve ter a realização do debate da Band. Então ficamos dessa forma. Globo garantido, SBT com Lula e Bolsonaro ou só com Bolsonaro, e Band se o Lula não for no do SBT, se o do SBT virar uma entrevista com o Jair Bolsonaro. Então, os debates de segundo turno costumam atrair mais holofotes, costumam atrair mais atenção, costumam ter uma retenção de audiência muito mais alta. Você não tem a participação dos candidatos nanicos, como Luiz Felipe Dávila e Padre Kelmon, que muitas vezes acabam fazendo com que o público se disperse. Eu até descartaria o caso do Padre Kelmon pela função de entretenimento. A gente tende a ter, então, aí algo que ganhe mais notoriedade, que tenha mais intensidade. Eu vou trazendo atualização para vocês a respeito desses debates, das estratégias. Se desde o início da campanha havia uma dúvida do Jair e do Lula sobre comparecimento nos encontros, essa dúvida ela sempre esteve restrita à primeira fase da disputa. Desde o início, a afirmação foi categórica e clara, até pelos integrantes das campanhas, de que haveria comparecimento no segundo turno. E mais, o Lula, por exemplo, que liderava com uma certa folga na primeira fase, o que muitas vezes acaba levando o candidato a não comparecer, agora não. Agora a gente tem uma situação mais apertada, uma situação mais insegura e menos definida, que faz com que a sua ida seja praticamente uma garantia. É isso, pessoal. Qualquer momento estou de volta com mais informações. Um grande abraço e até a próxima.